Salmos de número 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclina os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizesse conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contasse a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não se esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo. Fendou as penhas do deserto e deu-lhes de beber como de grande abismo. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como os rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandará as altas nuvens e abriu as portas do céu, e choverá sobre ele o maná para comerem, e lhe dera de trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, e lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. E a fez cair no meio do seu arraial ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe cumpriu e se desejou. Não refriaram o seu apetite, ainda lhe estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos dele, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Quando os matava, então procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de Deus, era a sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhes mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiel na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu antes. Muitas vezes desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carnes, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram das suas mãos nem do dia em que livrou do adversário, como operou seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudesse beber. Enviou entre eles enxames de mosca que os consumiram e rãs que o destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com a saraiva e os seus sicômoros com pedriscos. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação, angústia. Mandou maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a persistência à sua vida. E feriu todos os primogênitos no Egito, premissas da sua força nas tendas de Cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas,
e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança que não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos. E os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios de diante deles e lhes dividiu uma herança por linha e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altos e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desapareceu o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, a monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi, seu servo, e o tirou dos opriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que achavam prenhas, para apresentar-se a Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Assim, os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia das suas mãos.